Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz essa madrugada? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Pegue na mão de quem está do seu lado, por favor. Segure a mão da pessoa bem firme. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Oremos. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos os que vieram tristes voltarão felizes para casa. Os que vieram se arrastando voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço dois pedidos, Pai. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a estes demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Rasgue as portas do céu sobre nós, Pai, e envia anjos de fogo aqui para baixo. Que esses anjos comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, meu Senhor. Fala conosco profundamente, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. A madrugada deste dia ficará para sempre na memória dos mineiros, como uma madrugada de avivamento espiritual. Eu não sei se vocês vão conseguir ficar comigo até o final do culto, mas se conseguir ficar comigo até o final do culto, eu profetizo e decreto que a sua vida nunca mais será a mesma. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 27. Livro do profeta Ezequiel. Pode permanecer sentado, pode ficar sentadinho. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Como o texto é muito parecido, vamos ler o capítulo 28. O capítulo 26, 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel narram a mesma história. Parafraseando a história de um ser etéreo, espiritual e invisível, o profeta aplica a palavra a um rei homem da terra de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder, adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentastes o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto,
Assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão em suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás de morte dos traspassados no meio dos mares, e dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Quem pode dizer amém por esta palavra? Salte para o versículo de número 14 do mesmo texto. Tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas tu andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompestes a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, e pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Amém, amém e amém. Feche a Bíblia, respire fundo, acotovele o irmão do seu lado e diga: aperte o cinto, porque nós vamos decolar nesse lugar aqui agora. Só quem pode dar um grito de glória a Deus, faça. O texto que li nesta noite é um dos textos de maior dificuldade de interpretação à luz da palavra. Mesmo os mais ferrenhos teólogos, mais conhecidos literários dos textos sagrados, têm dificuldade em crer naquilo que eu vou pregar nessa noite. Aos céticos, aos agnósticos, cabe a eles a sombra da dúvida, mas para nós que somos espirituais, disse Paulo, tudo se discerne espiritualmente. Muitas pessoas, quando olham para este texto, primeiro não acreditam nele, porque olham para o escritor e dizem que Ezequiel era tantã, dizem que Ezequiel sofria de esquizofrenia. Alguns chegam a dizer que ele tinha catalepsia espiritual, dado as suas visões profundas, dada a maneira como ele escreve. Quem já leu o livro de Ezequiel inteiro deve ter se perguntado que raio de visão é aquela que ele teve no capítulo 2 do seu livro, quando ele está na beira do rio Quebar e olha para o céu e vê uma roda de fogo girando. Quando ele olha de novo, não é uma, mas aparecem duas rodas girando. Detalhe, uma gira para um lado, a outra gira para o outro. Detalhe mais apurado, as rodas giram uma dentro da outra. E quando ele olha de novo e firma a visão, não é que no meio das rodas tem gente, tem uns seres esquisitos, cada um tinha 4 rostos. Aí ele vem e enfeita, e essa roda que gira tem olhos brilhantes ao seu redor. Se tiver alguém aqui que entenda um pouco de desenho, pegue um papel, pegue um lápis ou uma caneta e faça o desenho. Desenhe uma roda maior, desenhe uma menor no meio. Tente enxergar isso como Ezequiel enxergou. Olhando aqui para cima, estava virada, parecendo um ovo frito. Ou pior, não se assuste, não se escandalize, parecendo um disco voador. Porque é essa visão que Ezequiel tem. Um disco voador brilhante. Pastor, e os olhos que piscam? Imagine vocês um homem que viveu 3.000 anos antes de Cristo, ou melhor, 2.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de nós. Um homem que não conhecia luz, que não conhecia neon, que não conhecia energia elétrica. Ele vê olhos piscando, porque na imaginação dele são olhos, mas não são olhos, são luzes piscando. Cores que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. E os seres que ele está vendo em cima são, entre aspas, os astronautas que estão dirigindo aquela espaçonave. Cada um tem 4 rostos. Como, pastor? Poderia ser um capacete, um elmo, com um rosto para cá, o outro para cá, o outro para cá e o outro para cá. Pastor, então quer dizer que Ezequiel viu um ET? Exatamente.
Pastor, ele viu um disco voador? Exatamente. Pastor, existe vida em outro planeta? É claro que não. Mas o senhor está falando que era um ET. Ei, o que significa ET? Vamos lá, essa todo mundo sabe. O que significa a palavra ET? Não ouvi? E o que é uma extraterrestre? É aquilo que não é da Terra. Se não é da Terra, é um extraterrestre. Se não é da Terra, é um ET. Amém por isso? Respire fundo aí. Jesus é um ET. Ele não era da Terra. Gabriel é um ET. Miguel também. Os anjos também. Porque nenhum deles é daqui. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. Pastor, então só acredita naquele disco voador? Meu irmão, você está falando que eu acredito, você se desvia. O salmista disse: o Senhor tem 10 milhares de carros. Era um dos carros de Deus, redondo, com outro redondinho no meio, que girava e brilhava. E Deus não tem que dar satisfação nem a mim nem a você. A glória pertence a Ele. Eu não disse que esse disco é de metal. É pura glória. A cor era a cor de âmbar. E o que é a cor de âmbar senão um fogo flamejante? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para você não ser chamado mais de tapado nem de idiota. Quando alguém chegar em você acredita em ET? Diga: eu creio. E deixa todo mundo embasbacado. E chega para perder e diz: eu conheci um ET que mudou minha vida. Sério? Como é que era o nome dele? Aí você diz assim, para ninguém entender nada: o nome dele era Yeshua HaMashiach. E se alguém não acreditar, abre a Bíblia e diz assim: quer ver como é que ele voltou para o céu? A Bíblia diz que ele estava no solapé de uma montanha, dando as últimas palavras, e de repente veio uma nuvem e o ocultou. A nuvem veio mais ou menos assim: uma fumaça branca sopra debaixo dos pés dele e encaixa. Quando encaixa, começa a fazê-lo flutuar. E ele vai flutuando. Quando a nuvem o oculta, porque ele está muito alto, todo mundo olhando para cima, desce 2 ETs. Os mesmos 2 homens de branco que apareceram na tumba, falando para as mulheres: por que é que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Os 2 descem, está todo mundo olhando para cima, e os 2 tocam no ombro dos homens e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Do jeito que ele foi, qualquer dia desse ele vai voltar. Se ele voltasse nessa madrugada e daqui de Belo Horizonte só 2 crentes subissem, o primeiro sou eu, quem vem junto? Se você pegar os teólogos mais acirrados e céticos, eles vão dizer que Ezequiel sofria de esquizofrenia e catalepsia. Pergunte a mim: pastor, que miséria de doenças são essas? São doenças psicossomáticas. Diga para mim, pastor, traduza. São doenças da mente. Tanto aquele que sofre de esquizofrenia e o que sofre de catalepsia tem 3 características que são só deles. E eu estou muito feliz por isso. Pergunte por quê. Primeira característica de um esquizofrênico: ele vê o que ninguém vê. Todo louco vê o que ninguém vê. Por isso é esquizofrênico. Segunda, todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. E por último, como ele vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, ele sente o que ninguém sente. Eu não tenho culpa, e mando um recado para esses Judas Iscariotes do acampamento pentecostal que estão nos assistindo agora. Quero mandar um recado para você, seu bocó, que passou anos em uma faculdade de teologia e se enrijeceu e esqueceu da simplicidade da nossa fé, que está assistindo só para dar risada dos nossos pulos e dos nossos gritos. O problema é seu, você se esfriou. O que acontece entre nós é que nós seguimos a linha do maior de todos os esquizofrênicos do Novo Testamento,
e foi ele que ensinou a maior igreja, a igreja mais esquizofrênica de todas, que era a igreja de Corinto. Você lembra que Paulo escreveu no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, verso 9? Ele disse assim, ó, aos esquizofrênicos, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Como diria minha filha pequenininha Camille, ema, 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 cada um com seu problema. Eu acredito e ponto final. Por causa dessas coisas, o profeta Ezequiel não é crido entre muitos, mas eu creio. Tem mais alguém que acredita aqui? Ezequiel recebe a revelação divina que antecede a eternidade por nós conhecida. Ezequiel tem uma visão transcendental, etérea, metafísica. Ele enxerga os momentos finais de uma batalha cósmica, de uma batalha que não aconteceu nas nossas regiões celestes, que aconteceu por volta do terceiro céu. A cabala judaica diz que são 7. Eu fico com a Bíblia que diz que tem pelo menos 3. E se são 3, aconteceu no terceiro céu. A batalha foi tão acirrada que caiu com ele, ou seja, com a grande estrela que perdeu o seu brilho, com o querubim ungido da guarda. Com ele foi arrastada a terça parte dos anjos do céu. Apocalipse também parafraseia Ezequiel e Daniel e nos fala desta grande batalha. Houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos expulsaram Satanás, que ao cair arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. São linguagens metafóricas. Quando Deus criou o universo, sentado no trono estava, sentado no trono permaneceu. Soberano como era e ainda é, não precisou usar as suas mãos para fazer quase nada. E guarda essa palavra, quase nada. Tudo que ele fez pela força do seu poder e pela palavra que estava dentro dele. A palavra do Senhor tem poder para gerar do nada todas as coisas. O homem pode fazer, mas só Deus pode criar. Eu vou repetir: o homem pode fazer, só Deus pode criar. Pergunte por quê? Só responde se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Eu vou mudar para Minas Gerais desse jeito. Simples. Porque o verbo fazer e o verbo criar, no original em que a Bíblia foi escrito, são 2 verbos diferentes. O verbo fazer é o verbo asa, ou azar, A-S-A-H. O verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H, ou bará. O verbo fazer, que é o verbo asa, significa fazer a partir de uma matéria-prima existente. O verbo criar significa criar do nada, criar do invisível. É por isso que nós nos chocamos quando lemos a Bíblia e pensamos que o texto está sendo redundante, quando a Bíblia diz: e fez Deus o homem, macho e fêmea. E no verso seguinte está escrito: e criou Deus o homem, macho e fêmea. Verbo fazer e verbo criar estão no Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Você lê em casa depois. O que é que a Bíblia está nos falando no original em que foi escrito? A Bíblia diz: primeiro Deus fez o homem, verbo azar, fazer de uma matéria-prima que já existe. Deus cravou a mão no barro, porque é uma matéria-prima existente, e fez o homem, o boneco. Aí depois que o boneco está feito, Deus vem e cria o homem do nada. Pergunte como se deu a criação. Deus foi na narina do homem e fez assim. Entendeu? O homem foi feito pelas mãos divinas, mas foi criado pelo hálito de Deus, pelo fôlego de Deus. De que eu vou começar a falar agora é informação profunda, então preste atenção para me acompanhar. Antes de Deus criar o homem e fazer o homem, Deus criou outros seres. E os primeiros seres que Deus criou foram seres espirituais, seres invisíveis, seres a quem nós nomenclaturamos de anjos, e os conhecemos em suas hierarquias como anjos,
querubins, serafins e arcanjo. Não sou eu que vou atropelar o texto bíblico e nem estuprar o texto quando alguém diz que existem arcanjos no plural. A Bíblia me fala da existência de um arcanjo e eu fico com ela. Querubins no plural, serafins no plural, mas arcanjo no singular, fico com ela. Quando a Bíblia fala dessa hierarquia, porque Deus os fez e estabeleceu esses seres espirituais, cada um para uma coisa. E o que eu acho interessante, é o que eu descobri, eu acho que essa igreja não vai aguentar, vai todo mundo começar a voar aqui dentro. É o espaço que esses seres ocuparam e ainda ocupam, estabelecidos por Deus no céu. O querubim, segundo a Bíblia Sagrada, ou os querubins, sustentam o trono de Deus no seu ombro. Os querubins sustentam o trono de Deus. É por isso que toda vez que a Bíblia fala da descida de Deus na terra, diz: e Deus sentou nas asas dos querubins e voou nas asas do vento. Os querubins sustentam o trono de Deus. Só que a palavra querubim também significa aquele que guarda, ou aquele que guerreia. São anjos de guerra, pastor Marco. São anjos que conhecem a legalidade de uma batalha. Foram criados por Deus para guerrear. Foram criados por Deus para batalhar e para salvaguardar a integridade espiritual do Senhor. Esses anjos sustentam o trono de Deus. Os serafins são seres um pouco mais polidos. Me dá arrepio de falar neles. E com todo respeito, me dá inveja falar deles. Pergunte por quê. O que eu vou falar agora é para mexer com a sua cuca. Existe alguma coisa acima de Deus? Vou perguntar de novo. Existe alguma coisa acima de Deus? Se eu te mostrar que existe. Isaías capítulo 6. E os serafins voavam acima de Deus. Calma que você vai entender o porquê. Eu falei: Senhor, como é que o Senhor deixa esses anjos voarem acima do Senhor? O Senhor disse para mim: pela função deles. Qual é a função dos serafins? É a mais linda de todas, pastor. Ininterruptamente, desde que foram criados, Fernando Filho, sem parar e sem ter congestionamento na garganta e nem ficar com voz calejada, eles ficam voando acima do trono do Senhor, dizendo: Santo, 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 santo. O que eu vou explicar agora é uma aplicação pessoal e uma revelação, então guarde. Dois seres criados, uns têm o poder da espada, uns têm o poder de sustentar o trono. Os outros não têm espada nenhuma, não sustentam nada. Mas só eles têm liberdade para voar ao redor do trono. Só eles têm a oportunidade de voar acima de Deus. E eu perguntei: Senhor, por que isso? O Senhor disse: eu tenho essas duas categorias dentro da igreja. Eu tenho aqueles que guerreiam. Eu tenho crentes de guerra. São crentes que partem para a oração, que defendem a sua igreja, que defendem o ministério. São crentes de guerra. São poderosos, têm que ser respeitados. Eu tenho medo de crentes de guerra. Aí o Senhor disse para mim: mas tem uns que não sabem guerrear, em compensação que eles sabem adorar. Em compensação que eles sabem olhar para o céu em todo culto: glória, 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 aleluia e aleluia. Pelo que eu entendo de Deus, o Senhor honra aquele que o glorifica. Porque veja só, o que guerreia fica embaixo sustentando o trono, mas o que louva fica em cima cantando. É forte. Agora pegue essa e fale: Senhor, por que eles não podem cantar na frente? Por que não pode cantar do lado esquerdo e no direito? O Senhor disse: já tem quem canta na minha frente. Perguntei quem? O Senhor disse: os 7 espíritos que estão diante de mim, os 24 anciãos que estão aqui. O Senhor ia atrás. O Senhor disse: não existe atrás de mim. Olha a revelação que o Senhor me disse: não existe atrás do Senhor. Quando estivermos na Nova Jerusalém, você se lembrar dessa mensagem,
Deus estará sentado no trono. Em qualquer posição da cidade que você olhar, Ele vai estar de frente. Ninguém enxerga as costas de Deus. Só teve um que Deus mostrou as costas só para não matar o infeliz. E quando ele viu as costas de Deus, o rosto dele brilhou por 40 dias. Tiveram que encapuçar ele, que foi Moisés. O Senhor disse: eu já tenho quem me adora pela frente e pelos flancos. Eu já tenho quem me adora aqui embaixo, que são vocês. E como eu sou um ser que sou movido à adoração, eu coloquei os serafins para louvar em cima. Ou seja, eu sou louvado de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda, da direita, de trás, de frente. E eu ainda não consigo entender como é que tem gente aqui nessa reunião com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Cadê os adoradores de Belo Horizonte? Quando Deus criou essas criaturas lindas, sentado no trono estava, sentado no trono ficou. Ele os criou pelo seu hálito, pelo seu. O livro dos Salmos diz: os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Anjos são o que, igreja? A palavra espírito vem do grego ruach. Qual é a palavra? Vamos lá, aprenda e pegue. Qual é a palavra? Significa fôlego, sopro, hálito. Todo espírito é um sopro, é o hálito, é o respirar. Ou seja, Deus estava sentado no trono e Ele pensou nos serafins com 6 asas e fez assim. Foram criados. Agora vem a parte mais linda. Olhe para cima, enche o pulmão de ar e sopre você. De onde saiu isso? De dentro de você? Não é mais ou menos isso que acontece quando uma mulher está dando à luz? Sai de dentro dela o rebento? Todos os seres espirituais, pastor Marco, foram criados dentro de Deus primeiro. É por isso que são eternos. O que eu vou falar agora é com muita santidade, e espero que você me entenda para não criar uma heresia. Todos os seres espirituais são partículas divinas. Por isso não podem morrer, Roberto. Anjos não morrem. Anjos se transfiguram, mas não morrem. Estão amarrados alguns em cadeias eternas, mas não morrem. Não podem morrer, porque são parte de Deus. Saíram de dentro dele. Espírito, sopro. Deus pensou nos querubins. Deus pensou no arcanjo. E a história do arcanjo eu deixo mais para frente, que essa é a revelação profunda. Quando o Senhor criou estes seres e os colocou cada um em seu lugar para ornamentarem o céu, o Senhor veio e criou um planeta. Porque a Bíblia diz que a princípio criou Deus os céus e a... Deus criou os céus, no plural, e a terra, no singular. Daqui para lá temos 3 céus: céu atmosférico, céu cósmico e céu imarcessível da glória divina. Mas só existe uma terra. A princípio, pelo que eu entendo do livro de Ezequiel, esta terra era uma terra cheia de minérios. Não havia vegetais nela, porque a Bíblia diz que alguém pisava em pedras afogueadas. O primeiro Éden não foi um Éden de vegetais. O primeiro Éden foi um Éden de minerais. A crosta terrestre toda não possuía relvas. Era uma clareira imensa de uma única rocha. Por que a existência desse lugar? Penso eu que o Senhor, quando criou todos esses anjos, Ele pegou um querubim e o fez na ponta do lápis. Que se você ler o capítulo 26, 27, 28, você vai entender
que em alguns momentos Deus declara como era a roupa do querubim ungido. A Bíblia declara como era ornamentado o seu manto e como ele pisava na terra. Lúcifer não foi criado em série como alguns anjos foram. Lúcifer foi feito à parte. Deus o criou com uma beleza tão única e ímpar que Deus teceu comentário e disse: não havia criatura como tu, belo, ornamentado e forte. O que é mais interessante é o que a Bíblia diz quando ele foi criado, e isso me dá arrepio. E aqui está o cerne da pregação dessa noite. A Bíblia diz: porquanto nos dias em que foste criado em ti o adufe, foste criado em ti o berílio. Dada o texto que você lê, a edição que você lê, você vai encontrar que a Bíblia Sagrada está dizendo que quando Deus fez Lúcifer, Deus fez nele instrumentos. Desenhando um dia Lúcifer, eu não conseguia colocar nele um tambor, eu não sabia onde colocar nele uma flauta, porque o que o texto diz é que Deus criou nele os instrumentos. Então eu cavei as Bíblias mais antigas e descobri que no original Deus não diz assim: porquanto nos dias em que eu te criei, criei em ti o adufe. Não é isso. No original faltou uma palavra, ou seja, não traduziram a palavra. A palavra certa é: porquanto nos dias em que eu te criei, eu criei em ti o som do tambor, o som do adufe. E essa revelação mudou a minha concepção sobre a música. Pergunte por quê. Eu descobri que quando Lúcifer foi criado, a música foi criada dentro dele. Eu disse que era uma mensagem de revelação profunda. A música não foi criada à parte. Não é o que a Bíblia diz, que Jubal é o pai de todos os músicos. Ele é pai dos homens que pegaram as músicas, ou que herdaram esse talento na terra. Mas antes dos homens cantarem, os anjos já cantavam, já tocavam seus instrumentos diante do Senhor. Agora começo a te dar coisas que você nunca ouviu na vida. Quantas notas musicais existem? As principais, quantas são? Não ouvi? 6, 8. Por que tem que ser 7? Que número é esse na Bíblia? Sério? Então a música, para ser perfeita, tem 7 notas. Quais são elas? Só 7. Por que essas músicas? Ou a música toda é feita com 7 notas? Porque ela é divina. Por que você acha que quando eu prego eu sempre ponho alguém para tocar teclado? Eu sou inteligente. Pastor Marco disse: o que acontece quando o senhor e o Roberto se juntam? Eu disse: o anestesista está ali e o operador está aqui. Enquanto ele anestesia, eu opero. De onde eu tirei isso? Dos pregadores do século 20? Não, peguei da Bíblia. Ezequiel, ou melhor, Eliseu está olhando para o céu dizendo: Senhor, eu quero profetizar. E não vem a unção profética. Então ele manda chamar um tocador de adufe. E o tocador de adufe começa a tanger o instrumento. O céu abre, ele empurra o tocador para falar: Deus, eu preciso profetizar. A oração não trouxe Deus, mas a música trouxe Deus. Por que é que Deus falou que ele era tão belo e tão lindo? Não é a aparência física dele, é o que ele representava. Pelo que eu entendi, no dia em que ele foi criado dentro dele as notas musicais. O que eu vou falar é concepção minha. Lúcifer era um ser na minha mente, pastor, que cada vez que ele dava um passo, saía sons dele. Quando ele abria os braços, as notas musicais se encontravam. Quando ele mexia a cabeça, notas musicais viravam harmonia. É ele que tem esse talento, chama os anjos que não herdaram esse talento e os ensina a cantar. Eu até penso algumas coisas loucas, que cada anjo tem uma nota só a cantar. Eu penso que um só canta em dó, o outro só em ré, o outro só em si, o outro em mi, o outro em fá. E quando eles juntos começam a cantar, o céu todo treme.
Se você soubesse o poder do louvor, se você entendesse o poder de um louvor santo, você não deixaria ninguém te impedir de cantar porque dizem que você é desafinado. Você não ia se constranger perto das pessoas. Você iria aproveitar um culto como esse e dar a Deus tudo que tem dentro de você. Possa ser que as pessoas não entendam de afinação, ou que entendam muito e por isso te menosprezam. Mas quando você abre a sua boca para cantar, o Espírito Santo filtra as notas musicais. Quando chega diante de Deus, Deus respira o seu louvor. Deus é um ser. Senhor, falo isso escondido na sua cruz. Eu penso que tem dias que Deus levanta do trono e começa a bailar. Deus é um ser romântico. Vou repetir e assustar todo mundo. Deus é um ser romântico. Deus é apaixonado por poesia. Por que você acha que ele foi com a cara daquele baixinho, filho de Jessé, do cabelo enrolado, dos olhos claros e um tampinha desse tamanho? O que Deus viu em Davi que não viu nos outros? É simples. Deus viu Davi no meio do mato com os irmãos, e os irmãos indo numa árvore, arrancando um pedaço da árvore com a faca, fazendo uma ponta e brincar de caçador. Vai Davi na mesma árvore, procura um galho mais molinho, faz um dentinho de cá e outro de cá, e enverga a madeira, tira uma lã de ovelha, amarra numa ponta e amarra na outra. Ele tem um arco. Ele bate o dedo no arco e sai um som. Ele pega e vai cortando as outras em pedaços e vai amarrando até ter as 7 quartinhas. Aí ele começa a dar a dedilhar: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Deitado debaixo de uma árvore, fecha os olhos e começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus é apaixonado por gente sensível. Eu vou falar mais forte. Deus é apaixonado por gente sensível, por gente que chora à toa, por gente que ri à toa. Deus ama gente expansiva, gente doida. Deus tem dificuldade em lidar com gente tímida. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas que querem primeiro uma prova para tudo. Deus tem dificuldade em lidar com os filósofos, com os químicos, os matemáticos, os cientistas. Por quê? Porque eles querem uma prova para tudo. Eles querem algo palpável. E nós sabemos que a fé não pode ser apalpada, que a música, ela é etérea, que a poesia, ela não nasce aqui, nasce aqui. Deus ama gente que no lugar esquerdo do peito tem um pulsador de sangue, mas que pulsa sangue com amor, com carinho. É por isso que as pessoas que choram mais recebem mais. É por isso que aqueles que gritam mais recebem mais. É por isso que esses que pulam mais recebem mais. Mas eu encontro um perigo no louvor. Perigo detectado na eternidade. Quando Deus disse: não há ninguém como tu. Como Deus o exaltou entre os demais anjos, porque ele era a própria música. Como Deus o destacou de todas as outras criaturas etéreas. Deus viu o perigo que ele provocou, porque os outros anjos começaram a dizer: se até Deus faz comentários sobre ele, é porque ele é o cara. E isso subiu para a cabeça de Lúcifer. Eu tenho um recado para todos os levitas dessa casa. Eu tenho um recado para esses meninos que tocam e tangem os seus instrumentos, para todos que querem ser cantores um dia. Cuidado. Cuidado. Todas as pessoas que herdaram esse dom, quando abrem a boca para cantar ou tocar, encantam. Chega em um restaurante, se vê alguém tocando um instrumento bonito, pode ser a música que for, o seu pezinho está lá embaixo assim. A música envolve. Coloque uma música de batidão e coloque uma criancinha que já fica em pé. Ela vai começar. E que pecado tem uma criança dessa?
A música mexe com o céu. A música mexe com a terra. A música mexe com o universo. A música mexe com Deus. Por causa disso, ele tombou. Ele não suportou o louvor. Ele não suportou o aplauso. Ele não suportou, entre aspas, a pequena adoração que os anjos lhe prestavam. Ele achou que podia ser igual a Deus. Isaías capítulo 13, capítulo 14, Isaías diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, do trono de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse que seria semelhante a quem? Repita comigo: semelhante ao Altíssimo. Mais uma vez. Mais uma vez. Quando ele pensou no coração dele, porque não chegou a falar, Deus sonda os corações. Quando ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, lá do céu, Deus lendo o coração dele, Deus abriu a boca e gritou. Não se escandalize. Deus gritou uma única palavra, tornou-se nome próprio. Deus abriu a boca e gritou: Miguel! O último dos anjos criados. O último, Miguel, pastor. Pergunte como eu sei. É só ler a Bíblia. O que significa Miguel? Vamos lá? Textos antigos: quem será como Deus? Quem é igual a Deus? O texto mais perfeito: quem é semelhante a Deus? Quando Lúcifer gritou no coração: eu serei semelhante a Deus, lá de cima Deus gritou: quem é semelhante a Deus? E essa palavra saiu: Miguel. Quando Deus diz Miguel, Deus está dizendo: quem é semelhante a Deus? Miguel foi criado com a única finalidade de combater o mais poderoso anjo, porque ele tinha o poder do envolvimento e do encantamento do louvor. Ele era capaz de arrebanhar qualquer um. Aí Deus cria Miguel, com seu corpo de bronze, seus cabelos dourados, e com uma espada flamejante. A espada de Miguel não corta demônios, ela corta orgulho, ela corta pretensão, ela arrebenta com quem pensa que é, mas não é. Ela coloca o sujeito no lugar dele. Não há ninguém igual a Deus. Não há ninguém semelhante a Deus. Pegue todas as igrejas que você conhece, com exceção a igreja do pastor Altamiro, que é perfeita. Todas as igrejas que eu conheço têm problema com músicos. Se eu estiver mentindo, me diga. Se eu estiver falando demais também, me ajude, corte minha língua. Eu estou aqui, eu sou humilde, eu aprendo. Toda igreja tem problema com conjunto musical. Toda igreja tem problema com quem toca instrumentos. Toda igreja tem problema com conjuntos. Toda igreja. Porque os que sabem mais sempre se acham donos de tudo. E quando eles percebem que você precisa deles, eles pisam em cima de você. Eles chegam atrasados no culto, saem antes do culto terminar. Vai na maioria dos cultos que você vê, tem um cantor apresentando a vigília, ele vem, monta a parafernália dele, canta, acabou, ele pega e sai pela porta, no meio do povo, sem dar satisfação a ninguém. Uma falta de respeito, uma falta de educação do inferno. Ele vem para o culto pensando que ele está se apresentando. Culto não é show. Se quer se apresentar no show, por favor, pinte a cara de marrom e pendure uma melancia no pescoço e vá cantar na freguesia do ó. Você acha que eu estou falando demais? Escute, falo isso vai virar DVD. E que Deus me guarde pela repercussão. Há 20 anos atrás, quando eu me converti, a igreja tinha conhecido a música sacra.
E havia os primeiros discos lançados de alguns grandes cantores gospel. Esses cantores perpetuavam-se por 10, 15 anos louvando ao Senhor. De repente aparecem as grandes estrelas da mídia gospel. E eles estouram em um ano, vendem 1,5 milhão de cópias. E todo mundo diz, é o cara, ou é a heroína. Enche-se estádios, enche-se lugares, o povo paga oferta gigantesca para ouvi-los. Em menos de 6 meses depois, cadê eles? Vai, me diz aí. Tenta lembrar qual foi a última grande música daquele último grande conjunto que você conhece. Do último CD, qual foi a música que explodiu? Naquele grande cantor que vem de qualquer parte do Brasil, da Bahia, sei lá. Qual foi a última grande música? Por que será que as pessoas aparecem, explodem, desaparecem da noite para o dia? Quer que eu te diga? Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ele dá asinhas para o indivíduo e põe ele em destaque. E quando ele põe ele em destaque, Deus testa, porque quer conhecer um homem e uma mulher, dê a ele poder e dinheiro. Dê a ele poder, dinheiro e fome. Você vai saber qual é a dele. Vai conhecer o caráter dele. Alguns não suportam a fama. Alguns não suportam ter um pouquinho de dinheiro no bolso. Alguns vendem a mãe por causa de um quimba de cigarro fumado, só porque alguém diz que eles são, que eles estão, que eles podem. Aqui ninguém é, aqui ninguém pode. Quem pode aqui só ele. Quem é? Só ele. Só ele. Só ele. Só ele. Narabanada sui andrebeleque barabahasia nagas terrabagais te andrebele sui raman canderele besuri de rai. Aqui por esta terra tem uns cantores famosos. Tenho conhecimento de alguns cantores que são dessa terra, não aparecem na igreja deles há anos. Eu perguntei um dia por quê. Não é que se eu for na igreja vão me adorar. Aí vão na igreja por causa de mim. Aí vão na igreja só para me tocar. Ah, coisa ruim. Seres pequenos demais. Eu prego todo dia. Existem poucas pessoas nesse país que são tão conhecidas quanto eu. E esse bichinho nunca me picou. Geralmente eu fico até o fim do culto, tiro foto com todo mundo, deixo as pessoas me abraçar. Eu saio de casa com meu perfume Body Chorus. Eu chego em casa com 300 cheiros, principalmente cheiro de CC avançado. Eu venho todo arrumadinho, gasto um tempão na frente do espelho para arrumar essa quiçaça aqui. É verdade, né, Beto? Coisa ruim. Você também fica com esse gel nessa cabeça. Quando eu chego no quarto e olho no espelho, eu falo: o sangue de Jesus tem poder. E os irmãos me amassam e puxam o cabelo para um lado, para o outro. E isso não me diminui nem me aumenta em nada. Uma vez perguntaram: por que você faz isso? Eu disse: porque se Jesus estivesse aqui, ele faria isso. Não foi ele que gritou um dia: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que está na hora da gente dar o troco para essa turma. Está na hora da gente se revoltar e falar: ei, se Deus te deu um talento, e esse talento é para louvar a Ele, e só tem um lugar que a pessoa pode louvar a Ele com graça, é dentro da igreja. Que venha louvar ao Senhor conosco, mas que não se sinta artista. Aqui não existe lugar para 2 estrelas, só tem lugar para uma, a poderosa estrela da manhã. Quem pode dar um grito de glória para acordar Belo Horizonte? Quando Lúcifer caiu e o Senhor o lançou de alto a baixo, esta terra que tinha um Éden mineral se desfacelou. Por que esta terra havia sido criada, pastor? Eu penso que Deus criou aqui uma espécie de filarmônica, uma espécie de lugar de se aprender música, de conservatório. Lúcifer vinha para cá, pegava os anjos e os ensaiava num coro.
Quando estava pronto, subia a presença de Deus. Senhor, temos uma cantata para ti. E o soberano no trono sentado pedia silêncio aos serafins por um minuto, e o coral de Lúcifer cantava. Eu queria estar lá para ouvir a música. Já pensou que música que deve ser cantada essa? Quando ele terminava de cantar, eu imagino o Senhor batendo palmas, dizendo: bravo! Bravo! Não há ninguém como tu. Isso entrou no coração dele. Pastor, como é que o senhor sabe que ele falava aqui embaixo e ia lá em cima? Isaías, e tu dizias no teu coração: eu subirei. Eu o quê? Quem vai subir é porque está onde? Aqui nessa mesma terra. Era o conservatório de Lúcifer. Que a princípio Lúcifer não é demônio, é anjo de luz. Aquele que brilha, aquele que reflete a glória divina. Era um nome pomposo e belo. Quando ele pensou que podia ser igual a Deus, o Senhor criou Miguel. E Miguel cortou as asinhas dele. Quando Miguel agarra e derrota o seu exército, Miguel leva Lúcifer diante de Deus. Porque é assim que acontece com os exércitos. O general que perde a batalha é levado na presença do rei do país que vence. Deus olha para Lúcifer e sente um aperto no coração. Pergunte por quê? É um filho. É um filho criado, mas cometeu um pecado que não tem perdão. Alguma vez você se perguntou por que o diabo não tem perdão? Vou te dar um ensinamento que você nunca teve. Pergunte para o seu irmão: por que Lúcifer não tem perdão? Quem se arrisca? Esse assistiu meus DVDs já, cala a boca. Quem se arrisca? Por que Lúcifer não tem perdão? Tem gente que pensa que é pelo tamanho do pecado, e não é. Ele não tem perdão porque ele pecou num corpo eterno. Ele pecou em espírito. E só existe perdão se houver derramamento de sangue. Só há remissão se alguém morrer no lugar do que é culpado. Espírito não morre. Não há nenhum espírito que possa morrer por Lúcifer, pastor Otamiro. Como não há nenhum espírito que possa morrer por ele, ele é culpado eternamente. Agora eu vou te desvendar o segredo da Bíblia. Lembra quando a Bíblia diz que Adão e Eva foram pegos no crime do pecado? A primeira coisa que Deus fez foi sair uma espada sem mão de homem, que girava ao redor da árvore da vida. A espada girava ao redor da árvore da vida. Haviam duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não expulsa o homem do Éden porque o homem não merecia o jardim. Deus tira o homem dali para ele não ser tentado aí naquela árvore e comer dela. Porque se ele come daquela árvore, nenhum de nós estávamos perdoados hoje. Eu te louvo pela sua sabedoria, Senhor. Eu te louvo pela sua misericórdia. Eu te agradeço. A situação é tão grave que Deus arranca a árvore da vida da terra e planta no céu. Já leu Apocalipse? A árvore está plantada lá no céu, na Nova Jerusalém. Ela dá 12 frutos por ano, e as folhas são saúde para todas as nações. Deus tirou-a daqui para nós não sermos como Lúcifer, pecar e não ter perdão. Agora nisso eu aprendo uma outra coisa que é para deixar você muito feliz. Pergunte o quê? Por que o diabo não vai com a tua cara? Por que ele não suporta você? Ele é tão poderoso, amado. E por que ele não aguenta olhar para a sua cara? Tem coisas que só pastor Marco para pregar mesmo. Toda vez que você dorme, o diabo espera você entrar em estado alfa ou beta. Ou seja, você se desliga do mundo. Aí não tem mais como te tentar, porque você está em sono profundo. Então ele pega todos os crimes que você cometeu e sobe diante de Deus e te acusa. Eu imagino ele dizendo: Deus, o senhor já viu aquela criatura ali? Deus: é claro, vejo todo dia. O senhor já viu como é que eles acordam? Que dormir é uma benção, né? As mulheres colocam roupa de seda, os homens passam perfume, faz gargarejo, penteia o cabelo. Tem gente que penteia o cabelo para dormir.
Você já viu como é que as pessoas acordam no dia seguinte? Sangue, fogo e coluna de fumaça. A irmã dormiu parecendo a Xuxa. Acordou 8 horas depois parecendo uma bruxa. É sério. Se tivesse uma plantinha do lado da sua cama, ao acordar, tenta fazer assim, ó. A flor ia derreter. Cheiro de nhaca desgraçado. E dá uma raiva dessas novelas, desses filmes, que eles acordam de manhã e já se atracam naquele beijo. Mentir para o diabo, senhor. Acorda cheio de remela no olho. Todo mundo acorda coçando. É sério. É porque durante a noite a sua pele que está envelhecida, ela vai secando e sai. E aí você se coça. A cabeça cheia de seborréia. Se for o cabelo alisado, Jesus tem piedade. Que a pessoa dorme com o cabelo assim, acorda assado. Tem dia que eu olho no espelho, quando eu acordo, eu faço o sinal da cruz, velho. O sangue de Jesus tem poder. O que é aquilo ali? O diabo olha assim: o que é que o Senhor viu neles? Imagino Deus dizendo assim: espera 15 minutos. Você se tranca no banheiro. 15 minutos depois sai limpo, perfumado, a boca cheirosa, a pele chega a ficar até enrugada de tanto que passou tempo na água. Aí Deus olha para o diabo e diz assim: foi isso aí que eu vi neles, ó. A feiura deles, o mau cheiro deles, tudo que é ruim deles sai com água. E o pecado deles sai com sangue. E como você é espírito, Lúcifer, você não tem como tomar água, nem tomar banho d'água. Você nunca viu os terreiros de macumba, né? Quando eu passo perto de uma encruzilhada, tem gente que fica com medo, eu fico com pena. O diabo pede o melhor uísque, pede a melhor frango assado, pede a melhor comida, a melhor farofa, e não sente gosto de nada. Fica lá para as formigas e os bêbados comer. Pergunte por quê? O diabo senta perto da oferenda, ele olha com os olhos e lambe com a testa. Porque isso aí Deus fez só para mim, para você. O que eu vou te falar agora é uma revelação científica. Animais não têm paladar. A língua do animal só faz ele sentir o gosto de um certo tipo de comida. O animal não sente doce, não se apetece por guloseimas. Tanto é que você vê que eles comem qualquer coisa. O único ser do mundo que tem paladar e tem prazer na comida é esse povo que está na minha frente. Eu vou te dar um conselho hoje, tenho dado esse conselho há alguns anos. Se você se sentir humilhado, rejeitado, perseguido pelo diabo, caiu em pecado, está sendo acusado, antes de dormir, meu irmão, vai para a geladeira, pega um prato, mas faz uma montanha, pega arroz, feijão, ovo, faz de tudo, faz aquela maçaroca, pega um copo de Coca-Cola, mas aquela azeitada, e com raiva do diabo enfia na boca, come até lamber os beiços. Se tiver um pedaço de carne, come com a mão. Olha para o diabo e diz: você pode me acusar, mas não pode tirar o prazer de ser ser humano. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. Segundo motivo porque o diabo não te suporta. Pergunte qual? Ele pecou quantas vezes? Não ouvi? 2. Deixa por 3. Quantas? E ele perdeu quanto? 50%. 90%. Vamos barganhar 95%. Ele perdeu o quê? Ele pecou quantas vezes? E perdeu quanto? Pecou quantas? E perdeu quanto?
Quantas vezes você pecou só hoje? E por que você não perdeu nada ainda? Quando Ele olha para você caído em pecado, Ele diz: consegui, desgracei. Daqui a pouco Ele vê seu coraçãozinho chacoalhar, você entrar na igreja, ir pro cantinho e falar: Pai, eu pequei, Pai, me ajuda. Levanta à direita de Deus o advogado te perdoa. E aqui está a maior luta do diabo contra nós, senhoras e senhores. O diabo luta para silenciar a igreja. Nos primórdios do crescimento, do nascimento da igreja, o diabo fez calar a voz dos crentes com os berros e urros dos leões. Levaram os nossos irmãos para cultuarem dentro das tumbas de Roma, nas catacumbas de Roma. Por anos a fio, o comunismo desgraçou a vida de 50 milhões de crentes no mundo, não deixando eles gritarem. A igreja romana silenciou milhares dos nossos irmãos que gritavam na rua, queimaram eles vivos. Somente o padre Torquemada, em uma noite, com uma lança ou uma faca, uma adaga em forma de cruz, sangrou 10.000 valdenses, irmãos protestantes como nós, porque gritavam. Na idade medieval se levantou na Europa, no norte da Europa, um grupo chamado Quakers. Alguém aqui já viu a aveia Quaker? Lembra do desenho da aveia Quaker? Um homem com um chapelão? Eram crentes. A palavra Quaker significa tremedores. Eles começavam a orar e o lugar tremia. Onde eles começavam a orar, o lugar tremia. Aí começaram a apelidar ele de Quakers. Os Quakers estão vindo aí. O grande avivamento que temos hoje tem herança nos Quakers. O meu sonho é que nessa noite cada crente seja um tremedor aqui em Belo Horizonte. O diabo vem tentando silenciar a igreja. E cada vez que a igreja finca a sua estaca em um novo país e ela cresce na força da oração e da santidade, anos mais tarde vem o diabo querer arrancar dela o poder do louvor. E ele não usa macumbeiros para isso. Ele não usa políticos para isso. Tem gente que pensa que a lei do silêncio cala a igreja. Não. Sabe o que cala a igreja? Líderes. Gente que se diz pentecostal, mas é pentecostal uma ova. Gastam tempo e dinheiro em televisões e em programas falando mal da gente, falando que esses crentes que pulam, que são desequilibrados, ficam fazendo palhaçada com os nossos gestos. Não tem respeito pela nossa fé. Se esquecem, esses infelizes, que os avós deles, que eram crentes, faziam mais barulho do que a gente, gritavam mais do que a gente. Eles pensam que com o anel de formatura de filosofia ou de sociologia, eles pensam com o ensino do intelecto, com a psicologia, psicanálise ou psiquiatria, podem manipular as nossas mentes. Eles podem manipular meia dúzia de homens e mulheres frios, meia dúzia de gente que não quer compromisso com buscar a Deus, com gente que tem vergonha de dar glória a Deus e aleluia. Podem engessar meia dúzia de gente rica. Dá para nascer um macho nessa terra que vai fazer o grito desse povo parar. Dá para nascer um demônio no inferno que vai tapar a sua boca. Eu te desafio a não gritar. Eu te desafio a berrar nessa madrugada. Vai! Parto para concluir esse sermão. Quando Deus fez Adão,
Quando Deus soprou em Adão o espírito e o fôlego de vida, Deus entregou na mão dele o que ele arrancou de Lúcifer antes da queda. Antes de Lúcifer cair, Deus arrancou dele o dom que ele tinha. Qual era o dom dele, pastor? O dom do louvor, adoração. Deus arrancou dele. Apocalipse diz que houve 30 minutos de silêncio no céu. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então calcule você quanto tempo foi esses 30 minutos. Eu imagino a ânsia de Gabriel, de Miguel, dizendo: Senhor, o coral está sem maestro. Senhor, o coral não canta mais. Cria outro líder do louvor. E Deus dizendo: aqui em cima não. Os que já sabem cantar, que cantem aqui. Eu vou criar um outro adorador. Sentado no trono estava, sentado ele ficou quando criou os anjos. Sentado no trono estava, sentado no trono ficou quando criou os animais. Mas quando ele foi criar a gente, ele levantou do trono. Ele fez assim, ó. E os anjos estão com os olhos desse tamanho. O que ele vai fazer? Eu nunca vi ele levantar do trono, Roberto. Ele vai lá nas águas do rio Tigre, ou será o rio Eufrates? Os dois cercam ele. Ele crava a mão no barro, mano. Senta numa pedra e põe o barro na frente. E ele está pensando: como é que eu vou fazer? Eu sou soberano, nunca fiz nada com a mão, só dei ordem. E minha ordem imperativa, eu disse: haja e ouve. Tudo eu criei pelo poder da boca, da palavra. Esse eu estou querendo fazer com a mão. Preciso de um modelo. Eu imagino o Senhor dizendo: abra os céus, passe os modelos de tudo que eu criei aí. E vai numa passarela passando os serafins com 6 asas. Ainda bem que Deus não fez nós parecido com o serafim, né? Me ajudou você aí agora, tentar: irmão, tira essa asa da minha cara. São 6 asas ainda para ajudar. Passam os querubins. Ainda bem que Deus não fez a gente parecido com querubim, né? Pensou, irmã? A senhora beijar uma boca já está difícil, beijar 4. Porque os querubins têm 4 rostos, pastor. Ainda bem que Deus não fez a gente parecido com um arcanjo. Já pensou a sua mulher com 3 metros de altura dizendo: e aí, boy? E com uma espadinha na mão ainda, sangue, fogo e coluna de fumaça. Lá em cima não deu, pastor. Eu imagino Deus dizendo: passe na minha frente os animais que eu criei pelo poder da palavra. E passa o rinoceronte. Escapamos dessa. E passa um elefante. Ainda, obrigado, Senhor. E passa um ratinho. Imagina o irmão do seu lado com cara de camundongo. A irmã parecendo uma garça com aquela perna desse tamanho. O irmão com o nariz de tucano. Se Freud acha que os parentes dele eram chimpanzé, é problema dele. Eu não vim do macaco. Como não tinha nada para Deus aqui na terra, eu imagino Deus se aproximando das águas e olhando para os mares, dizendo: passe os peixes. Ainda bem que Deus não se inspirou nos peixes. Se você sentado aí do lado de uma irmã parecendo um siri, aquelas garfas, o irmão parecendo um peixe-espada, pastor, que treva. Imagina se o irmão do céu fosse uma traíra. Erra. Não prestou. Imagina Deus desanimado. Não tem nada lá em cima, nada na terra, nada no mar. De repente as águas vão parando, porque ele enfiou a mão lá para tirar o barro. As águas vão silenciando, ficam tranquilas. E a água parada vira espelho. Quem já ouviu falar de espelho d'água aqui? Quando Deus olha para as águas paradas, ele encontra um modelo.
puxe a barriga, estufe o peito. Coloque a mão no ombro do irmão do seu lado e chacoalhe ele até ele acordar. Diga: Deus te trouxe aqui só para isso hoje, para despertar você, para te fazer entender o poder que está dentro de você. Acorda, reage, reage, reage. Lúcifer está num canto assistindo a cena. Quando ele vê Deus tirar do bolso, sei lá, digo eu, não a Bíblia, e Deus colocar dentro de Adão. Vem cá, querido, você já está feito, já está criado. Agora imagine Deus dizendo: agora eu vou colocar na sua mão um dom. Eu tirei de Lúcifer, e Lúcifer está num canto, e ele vê o dom do louvor, e Deus fazer assim: me adore, me adora. Aprenda, você que está em casa e você que está aqui presente. Eu vou te mostrar o caminho da sua adoração. Quando um crente grita na terra: glória a Deus. Quando um crente diz na terra: aleluias. Esses gritos precisam procurar o alvo. Como não existe Deus na terra, porque aquele que está aqui é o Espírito Santo, mas é esse que nos estimula e diz: glorifica, glorifica, adora. Adora. Quando você grita glória a Deus, o seu glória a Deus não sai para cá, ele faz assim, ó. Ele atravessa o céu atmosférico, ele atravessa o céu cósmico, e ele entra na região do Espírito de Deus. Quando ele entra nas regiões celestes, o seu grito de adoração não entra pela janela, nem passa por cima do muro. Ele entra pelo portão que está aberto. Diga para o seu irmão: o céu está aberto. Diga: Jesus abriu o céu. Quem se lembra do Salmo de número 24? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E os anjos gritam: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. O seu grito atravessa o portão. Ele passa pelas ruas de ouro onde nós vamos andar, passa pela ponte do rio da vida, sobe as escadarias do palácio de Deus, atravessa o átrio. Quando o seu grito de louvor vai atravessando o átrio, os 24 anciãos que estão aqui no átrio estão cantando junto com os serafins que estão lá no Santo dos Santos: Santo, 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 Santo. Quando ele atravessa o átrio, ele entra no lugar santo, e no lugar santo estão os 7 Espíritos de Deus, que também estão dizendo: Santo, 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 Santo. Quando atravessa o Santo dos Santos, está lá sentado no trono o Eterno. Os serafins estão cantando: Santo, 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 Santo. Os querubins sustentando o trono acompanham: Santo, Santo, Santo. Quando a porta se abre, aí vem o seu santo, o que saiu de dentro de você: glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quando esse grito entra, detalhe, revelação, Roberto, o seu grito não vai no ouvido de Deus. Pergunte por quê? Porque senão
até os que gritam da boca para fora receberiam bênção. Tem gente que grita só por gritar, pastor. Tem uns que gritam para não passar vergonha. São poucos os que gritam de coração. Então, se chegasse no céu, onde Deus está em forma de barulho, Deus poderia ser injusto. Aí o Espírito Santo metamorfoseia o seu grito. Aí o grito de glória a Deus se transforma em cheiro. Você não entendeu? O barulho vira cheiro. Deus não escuta o grito, Deus sente o cheiro do grito. Filtra, e o que sobra é essência, é sacrifício de louvor, é sacrifício de adoração. Aí Deus faz assim. Quando o cheiro é suave, Deus de pé no trono decreta: quem manda a glória para cima, recebe glória lá embaixo. Adore, 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 agora. Sai da terra, sai da terra, sai da terra. Pegue na mão de quem está do seu lado. Recamantorobadabada xaramacalabas. Lecamacantorobadabadas. Pegue na mão de quem está do seu lado. Icamandorobas. Rabababacawadarabadashido. Deus de Isaac, Abraão e Jacó, rasga os céus sobre Belo Horizonte nesta madrugada. Mostra que tu ainda és o Deus que recebe louvores. Recebe, Senhor. Recebe a súplica da sua filha, o cântico do seu servo. Recebe a dança daqueles que te louvam. Recebe as palmas, os aplausos, os gritos, os gesticulares de mãos. Recebe esta música, recebe. Agora, 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 Senhor, para perto de ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pastor Altamiro, o Senhor está me dizendo que a vigília desta madrugada rompe, pastor André, uma barreira em Belo Horizonte. Ela desperta novamente o povo mineiro a buscar, a andar em pureza, aprender a glorificar. Essa vigília de hoje não é só uma vigília, é um divisor de águas na cidade. É Deus dizendo aos grandes que quem manda é Ele, que quem tem o povo é Ele. E é na força desse grito, é na força desses pulos,
é na força desses gesticulares que nós vamos varrer Belo Horizonte. Eu profetizo a falência do império das trevas dessa cidade. Eu profetizo a falência de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca a Rua. Comece a adorar! Para perto de ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, para perto de ti. Eu recebi uma orientação divina. Solte a mão do seu irmão. Pegue pelo braço. Traz ele e ela pelo braço. Não quero ninguém sozinho aqui agora. O espaço físico é pequeno. E Jesus vai batizar pessoas com o Espírito Santo agora. Pegue no braço do seu irmão. Se alguém do seu lado não quis pegar no seu braço, se afaste dele de uma vez. Agora aprenda. Segure só um pouquinho. O meigo Espírito Santo, o eterno Espírito de Deus, é sensível. Numa noite como essa, pastor Altamiro, ele voa sobre nós como um beija-flor. Você já viu a revoada de um beija-flor? É lindo, é encantador. Beija-flor só vai em flor aberta. A flor, além de aberta, tem que ter mel, tem que ter vida, tem que ter pólen. Para o Espírito Santo lhe dar os dons de línguas, porque Jesus vai lhe entregar, é promessa do Pai. Você tem que estar como uma flor aberta. Tem que esquecer sua formatura agora, tem que esquecer as suas diferenças comigo. Já que você veio e sacrificou ficar nessa madrugada, não é justo você sair daqui vazio. Eu te dei o caminho. A chave está dentro do seu peito. A chave está na sua boca. Ele só vai em flor aberta, então abra a sua boca. Feche os olhos. Comece a dar a mais linda adoração. Comece a dizer quão lindo é Deus. Oh meu Deus. Esquece o filho nesta noite, só nessa. Esquece o marido, esquece os problemas financeiros, esquece o casamento, só um momento. Deus está em audiência com você. Dê ao rei o que é dele, e ele dará a você o que você precisa. Adore, adore, adore. Adore. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, para perto de ti. Senhor, leva-me, Senhor, para perto de ti. Os maiores profetas, as maiores profetisas, tiveram seus ministérios mudados por causa de um louvor. Um louvor, companheiro. John Wesley estava no quarto dele, Marco, esmurrando a parede e dizendo: me usa ou me mata. Me usa ou me mata. Não tem um louvor mais profundo do que esse. Veio um vento, bateu no peito de Wesley e jogou ele no chão. Mude. Chicago havia pegado fogo. O reverendo está orando de joelhos, dizendo: eu preciso mais. Eu preciso de algo que eu não tive. O homem não tem para me dar, mas tu tem, me dá. Eu quero, eu quero. Veio um vento e soprou em cima de Moody. Ele caiu, se entalou debaixo de uma cama e disse: tira um pouco, senão eu vou morrer.
Charles Finney, crente meia boca, fumava e bebia. Num culto igual a esse, Deus pegou ele. Lá atrás, no meio do povo, ele disse: faz de mim um homem santo. Charles Finney entrava nas fábricas e as pessoas paravam de trabalhar e se jogavam no chão. Benny Hinn está num culto às 5 da manhã com uma pregadora que dizia: não tirem ele de mim, ele é tudo que eu tenho, o Espírito Santo é tudo que eu tenho. Ela não pregou nada. O menino gago voltou para casa, dormiu eletrizado. Quando ele acordou de manhã, lembrou do que a mulher falou à noite, e ele gaguejando disse: good morning Holy Spirit, bom dia Espírito Santo. Quando ele pulou da cama dele, ficou 8 horas caído no chão. O que você precisa não está aqui. O que você precisa está aí. Está aí dentro. O que você precisa está aí dentro. Está em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso te levar além daqui. Eu só desbravei o sertão. Eu te trouxe na frente das águas. Eu te disse o que tem nelas. Pular nas águas é com você. Crie coragem. Esquece os homens. Nós vamos buscar agora. Pega alguém pelo braço. Você vai orar comigo. Pega alguém pelo braço. Você vai repetir a minha oração. Feche os olhos. Diga comigo: Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me leva para perto, me leva para perto do Espírito Santo. do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, seja meu amigo, seja meu amigo, meu mestre. meu mestre. Me leva Onde eu nunca fui. eu nunca fui. Me faz sentir Me faz sentir o que eu nunca senti. o que eu nunca senti. Me dá Me dá o que eu nunca recebi. o que eu nunca recebi. Não importa Não importa como será como será ou o que será. ou o que será. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não me importo Não me importo com quem está do meu lado, quem está do meu lado, sobre o que vão pensar, sobre o que vão pensar, sobre o que vão dizer. sobre o que vão dizer. Eu só quero sair daqui Só hoje quero sair daqui hoje do jeito que eu nunca saí do antes. jeito que eu nunca saí antes. Me enche Me enche até eu não aguentar mais. até eu não aguentar mais. Me enche até eu ser batizado com o Até eu Espírito ser Santo. batizado com o Espírito Santo. Me enche Me enche até eu profetizar. até eu profetizar. Me enche Me enche até eu me tornar um pregador. não um pregador. Me enche Me enche até eu me tornar um levita. até eu me tornar um Se levita. quiser me fazer pular, Se quiser me fazer pular, saltar ou deitar, ou deitar, faz. faz. Mas faz agora. Mas faz agora. 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 Já. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, para perto de ti.
ti. Levante a mão direita para o céu. Feche os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: o que é meu ninguém tira, e o que eu sou ninguém desfaz. Se eu sou um adorador, eu quero te adorar, Pai. Eu ordeno que todos os demônios que provocam depressão, que provocam sintomas de crises existenciais, eu ordeno que os demônios que provocam complexo de inferioridade venham para a palma da minha mão nesta madrugada. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você pisar em cima, você vai encontrar 7 pessoas. Vai abraçar um a um com santidade e vai dizer para ele: adore, porque um novo tempo e uma nova história Deus tem para ti. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você ainda. 2, quem viver verá. Quem viver verá, para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, parabéns, mineiro, vocês atingiram o coração de Deus hoje. 3, jogue no chão, pise em cima. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Recebe uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem crê em milagre, abra as 2 mãos, filme isso. Fique com apenas os 2 dedos indicadores. Diga para o seu irmão: hoje eu entrei aqui assim, ó, sozinho. Mas tinha alguém sozinho aqui também. Enquanto o pastor pregava, eu me juntei a ele. Começamos a fazer assim, ó. Bata um dedinho no outro. Diga: ainda éramos fraquinhos, mas a mensagem foi crescendo. Eu olhei do meu lado, tinha mais 2. E aí começamos a fazer assim. Ainda éramos fraquinhos, mas não é que depois de 40 minutos a gente já estava em 6. Não éramos fortes, mas de repente eu olhei de todos os lados, já éramos em 8. No fim da pregação, estávamos todos num só espírito.
tudo aquilo que perdido foi. Te close aqui. E para você que assistiu essa mensagem em casa e mora em Minas Gerais, tem uma igreja aqui que precisa da sua oração, na Avenida Dom Pedro I. É uma igreja amiga, é uma igreja família. O pastor é um pai, o pastor Altamiro. Se você concorda que eu sou um homem de Deus e mora aqui em Belo Horizonte, se não tiver onde congregar, venha para cá. Essa igreja vai te receber de braços abertos. É ou não é, igreja? Filme o povo agora. Dá um grito aí. Valeu!